Estamos de volta para a segunda parte do nosso programa, Curte Artes. Esta segunda parte também vamos falar um pouco sobre o Panza, visto que o Dr. Tivano fez um documentário sobre o Panza. Neste momento não temos aqui disponível algumas imagens, nem por isso vamos parar de falar em relação a isso, porque é prioridade, é moçambicano. Voltando ao nosso assunto, Dr. Tivano, qual é o papel da antropologia cultural? Então, perguntar qual é o papel da antropologia cultural é o mesmo que perguntar o que fazem os antropólogos, na verdade. Por que eles têm que existir numa sociedade? Exatamente. O que fazem os antropólogos? Os antropólogos, basicamente, eles estão preocupados em explicar determinado tipo de comportamentos que existem em sociedades, né? Que os indivíduos apresentam em sociedades. E por que é importante? É importante para que a gente saiba por que determinados fenômenos ocorrem. Por que determinados fenômenos eles ocorrem e por que ocorrem, né? E uma das coisas que, quando tu estás no primeiro ano da antropologia, ou sei lá, vão dizer é que os antropólogos estão preocupados com aquilo que as pessoas fazem. O que as pessoas fazem? E por que fazem essas coisas que elas fazem, né? E o que fazem? O que as pessoas fazem? Isso. Isso não tem diferença com o artista plástico, o músico, o poeta. Por que faz? Isso. E o que faz? Isso. E falando nisso, é que a antropologia, por exemplo, a antropologia, ela é antropologia assim como sociologia, é uma forma de arte. Sim. Só que o problema que levou-se para a cientificidade. Precisa ter métodos específicos. Você precisa, por exemplo, para se tornar um antropólogo, por exemplo, o que você tem que fazer? Você tem que estudar, aprender conceitos e teorias da antropologia, depois tem que fazer uma coisa que se chama trabalho de campo, que é etnografia. Por exemplo, você, para se formar em doutorado em antropologia, por exemplo, antes, né, no ritual de Malinowski, ele ia te dizer que tu precisas ficar entre 2 a 3 anos, que é um tempo suficientemente longo para que você consiga apreender, ou seja, você consiga mergulhar, que vai chamar de imersão. Fazendo trabalho de campo, você precisa emergir na vida das pessoas. Ou seja, eu saio daqui, vou ter com um determinado grupo de artistas, por exemplo, no FEMA, fico lá, um determinado tempo, de modo que eu passe de um estranho para um indivíduo aceite naquele grupo, no sentido de que as pessoas precisam não ter problemas de falar dos seus problemas, das suas coisas, quando eu estiver lá presente. Okay. Eu preciso aprender, é por isso que a antropologia ela estuda homem. Eu preciso saber quem são esses indivíduos, quem são as pessoas que estão no FEMA, de onde é que vêm, o que fazem, e por que fazem os materiais que produzem lá. Então podemos dizer que a antropologia, no final do dia, acaba servindo como papel de base para artes. Sim, a antropologia de arte ela está preocupada em explicar. Por que tu estás a fazer? Por que você é artista? Isso. E qual é a tua arte? Isso. E por que fazes? E muitas vezes estas respostas é que fazem um artista ou não. Sim. E aí é exatamente isso, porque aí depois vamos ver o quê? O artista ele produz sujeitos. Eu falo sujeito no sentido de que aqueles materiais ou aquela obra de arte ou aquela música tem uma agência própria. É como se tu produzisse a música
ou o filme, ou qualquer coisa que seja, mas que ela depois ganha vida própria. Sim. Por isso que depois tem os hits, né? Porque elas têm uma vida própria. Sim. As pessoas já apropriaram-se disso. Por exemplo, tens o Malangatana, as obras deles andaram o mundo afora. Porque são obras de Malangatana, são um agente. Tens o Naguib, por exemplo. Sim. As obras dele são apreciadas em todo lugar. Porque são tipo, são agentes, de agência, têm uma vida própria. Então acabamos tendo, por exemplo, os agentes culturais como antropólogos nesse caso. Todo mundo, por exemplo, que onde eu trabalho, precisa da antropologia no sentido de que a gente precisa compreender, por exemplo, desde a definição do conceito de cultura. Não és um agente sem perceber, sem entender sobre isso. Sim. E uma das coisas que vai acontecer agora que os antropólogos tendem agora, a antropologia e estudos culturais, a sociologia, eles tendem a mostrar que de um tempo para cá, ou daqui para frente, por exemplo, o que nós vamos vender, por exemplo, a África, o que vai vender mais, não será os produtos, tipo, vamos lá, os minérios. Sim. Não será a indústria extrativa de minérios, não é gás, não é outra coisa, não é energia. O que nós vamos vender é cultura. Sim. Se tu já existe. Isso, se tu fores a reparar, vais ver que, vais entender que a Europa, o Ocidente como um todo, já está esgotado. Sim. Eles veem, por exemplo, tens uma piano, o que uma piano está a fazer pelo mundo fora? Né? Tens os filmes africanos, né? Porque nós ainda temos histórias por contar. O Ocidente já está esgotado. Isso me remete agora, nessa tua visão, remete-me a situação de que nós já temos isso, já vendemos aquilo que é nosso. Temos o petróleo, temos gás, mas ainda não vendemos aquilo que é a nossa cultura. E a nossa cultura ninguém pode vender se não formos nós mesmos. E que há muita parte da nossa cultura que o mundo precisa. E como vender isso? Então, o Estado precisa se responsabilizar. O Estado precisa investir nos criadores. Sim. Sim. Não podemos ter artistas, não podemos ter artistas plásticos, músicos, desgraçados. O Estado precisa vender e precisa exportar. Mas parece que nós temos um Estado que consegue vender, quando eu digo, deixa-me ser um pouco até ignorante. Na minha opinião, eu acho que nós temos um Estado que vende mais diplomas do que a própria arte. Por que é que eu digo isso? Temos o ISARC, que já formam. Temos a ECA, que também já forma. Mas se formos agora para o Ministério da Cultura, 90% dos que estão lá não têm nenhuma formação de arte e cultura. E como é que pode aparecer a valorização se temos um grupo de pessoas que não têm noção do empacotamento da arte e cultura? Porque a arte e cultura tem de ser bem empacotada, as pessoas devem apreciar. E como é que... O Estado está a fazer, timidamente, mas está tentando fazer algumas mudanças. Por exemplo, já tens pessoas formadas em História, formadas em estudos culturais, que são formados pelo ISARC. Alguns estão no Ministério, mas não acho que seja suficiente. Não seja suficiente. Não sei exatamente a percentagem, mas não acho que seja suficiente. Não é suficiente. Porque tu precisas, o que é que tu precisas, Nadine? Tu precisas de ter pessoas com sensibilidade artística. Por exemplo, estás aí ter com alguém, com um empresário, né? para investir num determinado artista, Ardiles, por exemplo, vamos investir em Ardiles, não sei. Se ele não tem sensibilidade artística, ele não vai, porque ele sente-se a perder. Para ele não é investimento. Porque investindo em cultura é um investimento a longo prazo.
não é comprar um chapacém para... Eu estou a investir e quero ganhar. Sim. Mas- Queres a curto prazo, mas se tu investes em cultura, estás a investir numa sociedade inteira. Sim. Mas como é que tu vais investir na cultura num sistema que não entende cultura? Esse é que é o problema. É preciso que a gente influencie. A gente tem que influenciar para que essas E de pessoas que maneira? saibam. Para que essas pessoas saibam. Por exemplo, o que você está a fazer agora, curte arte, é uma forma de influenciar, mostrar, olha, A ideia é essa. é uma forma de influenciar. Tem tantos outros também que fazem a mesma coisa. Quando Fred vem aqui e conversa com os artistas, não sei, é uma forma de influenciar, para que essas pessoas sintam a necessidade de investir localmente. Na sua opinião, acha que o governo apoia os artistas? Aí já vamos para outro debate aí. Não. Não, Tem só alguns fugindo, que o Estado tem alguns né? que o Estado vai financiando. Ou Mas até qual é o talvez a problema? pergunta certa seria: será que o Estado valoriza? Vamos para a valorização. Então, tu vais ter em alguns espaços que o Estado vai valorizar os artistas, mas Arte e qual é cultura. o critério, por exemplo, do Estado, por exemplo, o Estado financiar um artista e não outro, né? Por exemplo, se tu cantares aqui alguma coisa que, vamos lá, uma música de engajamento, uma música com consciência política muito elevada, do tipo Azagaia, será que alguém vai lhe financiar? Claramente que não. Porque você está a mexer com o sistema. Sim. Se você cutuca o sistema das duas uma. Ou tu te deixas capturar e aí tu perdes a tua liberdade criativa, porque vais ter que cantar alguma coisa censurada. Ou tu dizes, ok, eu vou ficar na minha, quer dizer, seja o que Deus quiser, eu vou cantar aquilo que eu quero. Será que há um limite de liberdade cultural? Então, se tu estás num Estado de Direito como o nosso, que se pretende que seja, Legalmente? terias liberdade, mas a tua liberdade de cantar não pode ferir um outro indivíduo, por exemplo. Não pode ferir outro indivíduo no sentido de que você não pode cantar e insultar o outro. Isso tu não podes fazer. Mas liberdade de tu cantar certas coisas que não seja, ok, eu estou magoado com alguma coisa, eu posso cantar. Manifestar. Sim, você manifesta esse descontentamento que você tem sobre determinados aspectos da vida cotidiana. Estaríamos a falar de por exemplo, se eu saio aqui, os antropólogos trabalham muito com organizações não governamentais, que é aquilo que nós chamamos de antropologia pública, né? Essa antropologia de engajamento, de sair à rua, defender direitos das pessoas, das minorias, por exemplo, ou sair aqui à rua, ir para a Lambda, né? A levantar a bandeira da Lambda, no sentido de você se colocar como um indivíduo engajado com uma causa específica, por exemplo, direitos humanos, por exemplo. Sim. Eu vou sair como antropólogo defender os direitos humanos, ou defender pessoas que estão a ser expropriadas da terra em algum lugar. Então, aí estou a fazer, essa é a utilidade da antropologia, no sentido de que ela está lá para servir para alguma coisa. Certo. E qual é a importância da antropologia cultural na sociedade? É basicamente isso que estávamos a falar. Que é, por exemplo, vamos lá, em coisas muito pequenas assim, nós sofremos colonização durante um tempo, que alguns conceitos que nós usamos não nos damos conta de que são conceitos, vamos lá, carregadas são conceitos carregados de um cunho colonial, por exemplo. Por exemplo, alguém, para um antropólogo, isso vai achar assim, ok, é um absurdo. Alguém dizer assim, olha, eu falo como português. Né? Alguém tentando viver ou
se portar de uma forma que lhe remete ou alguém se exiba como tal. Né? Eu sou um civilizado, por exemplo. Para um antropólogo isso é um absurdo. Ok. Então, os antropólogos, o que eles, por exemplo, o que eu tenho feito nas minhas aulas é tentar desconstruir alguns conceitos, por exemplo. Do tipo, você está a denegrir minha imagem. Denegrir significa tornar mais preto. Sim. Não, isso não pode ser um insulto. Mas por que é insulto? Porque o mundo ele é branco. Tu vês na sociedade quando nasce uma criança, se é escura, tipo nós assim. Sim. Essa criança como é bonita, mas ela só é escura. Yes. Percebes? Se fosse clara. Isso. Então percebe que Se fosse clara com o nosso cameraman. E com o cameraman, percebe? Então isso os antropólogos têm de demonstrar que, olha, essa forma de pensar é um pensamento muito colonial. É preciso que você se decolonialize. É preciso você desconstruir esse conceito. Despir-se disso. Isso. E saber que, olha, por que isso? O diabo, por exemplo, pode apresentar como Claro. Vem em formato de coisas... uma outra coisa. Por exemplo, a coisa ficou preta. Sim. Quer dizer, a coisa ficou preta. A coisa ficou preta. Está mal. Né? Yeah. Estamos na estreia, tipo, está mal. Tá mal. Está mal. Então, os antropólogos tendem, né, a mostrar. E uma das coisas que eu falei aqui, qual é a utilidade da antropologia? Para além desses engajamentos todos, eu trabalhei durante algum tempo, né, como pesquisador numa empresa, numa organização, na verdade uma organização não governamental, que trabalhava que tinha como core business a prevenção da HIV. Então os antropólogos o que tinham que fazer? Os antropólogos tinham que compreender o comportamento das pessoas. Sim. E dizer, olha, as pessoas não há uso consistente do preservativo por conta disto. As pessoas pensam daquela forma. Então, por que não vira a sua estratégia de comunicação para este tipo de linguagem? Usa esse tipo de linguagem, verás que as pessoas vão, por exemplo, aderir. Por exemplo, tem a inclusão de cólera na Zambésia, por exemplo, na província da Zambésia. E as pessoas acham que o cloro é que vem, né? Sim. Ao invés das pessoas colocarem cloro, né, para purificar a água, não estão a colocar outra coisa, que é essa coisa que nos dá... Não, nós já vivemos assim desde... Isso, não, é preciso... nunca puseram nada na água, viveram até 100 anos. Sim. Então nós não vamos fazer para isso. nos matarem. Isso. Querem Não, nos matar. é preciso que você, antes de você, qualquer tipo de estratégia ou de ação, de intervenção na vida das pessoas, é importante que você coloque um antropólogo para que ele compreenda, capte o comportamento daqueles indivíduos e ele venha assim dizer, olha, para você ser bem sucedido naquele lugar, você precisa fazer a sua intervenção desta e daquela forma. E qual é a relação entre antropologia e arte, no geral? Ok. Já tínhamos falado, mas é tipo... o que os antropólogos vão fazer é compreender, né? Por que os artistas vão inventando música, vão inventando uma série de coisas, né? E por que Naguib fez aquela obra que está aqui na OMM, né? Sim. Yeah. Por que colocou aquelas mulheres ali na OMM? O que isso representa? Então a gente vai anda atrás, né? Para compreender o que essas pessoas, como eu falei, o que essas pessoas fazem e por que fazem, o que fazem. Não, a gente tem que explicar porque que é importante que você, ao produzir a sua obra, ou uma obra de arte, sei lá, ou que seja lá o que for, que tenha um cunho nacional, por exemplo. Que seja inspirado em cultura nacional, em cultura local. O Dr. Tivano lançou um documentário, não sei quando é que lançou, mas depois pode dizer. Lançou um documentário a falar
do Panza, em relação ao Panza. Qual era o objetivo e quando é que lança esse documentário? Essa é uma das relações da antropologia e a arte, né? Sim. Os antropólogos, eles quer dizer, se sentem cutucados por algumas coisas que acontecem. E uma delas é a música, diferentes obras de artes que andam por aí. Megos, por exemplo, acaba de lançar Sociologia da Arte há uns meses atrás. Filemon Megos. Isso, acaba de lançar o Filemon acaba de lançar a obra se chama Sociologia da Arte, que ele vai se preocupar com esse empreendimento artístico, né? Sim, sim. E como é que pode ser explicado do ponto de vista da sociologia. E eu em 2000 eu vim de Gaza, como eu disse, eu vim de Gaza para Maputo em 2004. Para vir me instalar em Maputo foi em 2004. O que acontece? Em 2004 eu vou ouvir uma música de N-Star. Sigo logo no coelho que é inspirado em um velho Alberto Machavel. Sim. Né? Então ele pega Alberto Machavel e ele cria um novo ritmo, né? Então aquilo me tocou. Parece uma coisa muito diferente. E na altura nós era tipo escutar música sul-africana, né? Música sul-africana, passada cabo-verdiana, depois vamos lá, samba de Angola, por aí. Não, mas quem é esse jovem que inventa? E ele estava na estaca zero na altura. Sim. Então, eles inventam aquilo em 2004. Só que depois, passado algum tempo, Ardiles entra no barco, né? E desde já Ardiles ele é ensinado, né, a tocar teclado por N-Star, né? Então ele depois entra nessa onda e ele depois cria uma boazuda, que é cantado por Zico, né? Sim. Ele cria uma boazuda que na verdade não era para Zico, mas depois foi cair nas mãos de Zico e cantou da forma que cantou e foi um estrondo, né? Sim. Uma coisa nova e inventado por jovens moçambicanos a partir de Moçambique. Aquilo me interessou, tipo, ok, quero saber. E na altura eu estava a estudar, eu tinha terminado o mestrado em 2016, por exemplo, eu tinha terminado o mestrado, mas eu tinha estudado uma coisa que tem a ver com identidades nacionais, né? Mas a partir de uma banca que está aqui em Moçambique, que se vende como banca nacional, mas que é uma banca estrangeira, né? Todos os fluxos monetários não ficam por aqui, vão para algum lugar. Mas essa banca se vende como nacional. Não, lendo Arjo Apadurai, que ele fala de dimensões culturais globais, e eu tinha ouvido algumas entrevistas de Ardiles, de N-Star e tal, que eles tinham pegado em raga, que era um estilo mundializado. Sim. Né? E eles misturaram com alguns instrumentos nacionais, que é tipo como a rabenta e tal. Por exemplo, a primeira música de Ardiles foi enquanto DJ, foi pegar uma música de Antônio Marcos e ele colocar um instrumental por cima, né? Então, ali, uma das explicações que eu tive, lendo Arjo Apadurai, foi a produção da localidade. Como é que se produz a localidade a partir de eventos universais? Foi o que esses indivíduos fizeram, que é pegar numa música mundializada e tentar nativizar, que é torná-la mais local. Foi por aí que eu disse, ok, esses indivíduos fizeram isso. Daqui a algum tempo, esse estilo de música, por exemplo, pode não se tocar mais, né? Temos algumas imagens do Panza que pode estar a passar na janelinha, se possível. Desculpa. Tá certo. Estava onde? Ok. Tipo, por exemplo, uma dessas músicas que está a passar aí, que eu comecei a pensar, olha, em Moçambique, tivemos pessoas que inventaram uma rabenta.
tivemos pessoas que inventaram uma rabenta, mas não se, tipo, uma rabenta foi inventada numa longa data lá atrás, né? E algumas pessoas já não existem mais, que inventaram esse ritmo, já não existem mais. E por que não pegar nesses indivíduos que já existem, né, e construir uma história? Eles nos explicaram como é que inventaram esse estilo de música, né? Porque amanhã eles não existiremos mais e as gerações vindouras precisam saber quem inventou a música, para não termos aquele problema de quem inventou foi fulano. E pegando essa deixa, o Dr. Tivan acha que o Panza morreu? Então, tem um slogan, mesmo na altura em 2016, quando eu estava a gravar, quando estávamos a gravar com a equipe toda, Estélio, Luciano, Nathaniel na altura, Panza não estava tão, quer dizer, tão na ribalda como tinha estado antes. Naquele momento que tudo era Panza, depois Zico, Deno G, Ardiles, tinham sponsors, né? Pessoas que cuidavam das empresas de telefonia móvel, quer dizer, pagavam ou financiavam. O Panza estava no auge. E depois houve um momento de declínio. Mas isso, respondendo à sua pergunta, Panza não morreu. Okay. E uma das coisas que acontece com o Panza, o que é? Por exemplo, eu conversava com Ardiles há dias, há uns tempos atrás, ele disse: eu só não estou a produzir porque ninguém quer investir, mas se eu quiser produzir, eu vou fazer uma música e você vai gostar. Será que o Panza pode se tornar um estilo, ou não sei se ainda pode, porque estamos a falar de morte ou não, será que o Panza poderia se tornar um estilo nacional? E por quê? Se sim, por quê? Então, ainda continuando na ideia de morrer, sim. Por que eu digo que Panza não morreu? Porque escuta as músicas que saem do estúdio quer dizer que de um tempo para cá, todas as músicas ditas marrabentas, quase todas, me arrisco a dizer isso, ditas marrabentas, elas têm no fundo a base do Panza. Por exemplo, escuta algumas músicas de Mr. Bao e que saíram do estúdio de Cadu Guru Beats. Tem Panza? Tem uma batida de Panza. A mão de Cadu já é Panza. Isso. Que ele faz parte de um grupo, ou fazia parte de um grupo desse movimento. Sim. Então, todas as produções dele têm um toque lá de Panza. Por isso que Bang dizia, o falecido Bang, dizia: Panza nunca vai morrer. Sim. E ele não morreu. O que ele fez, na verdade? Tirando Ardiles, Mr. Cuca, que sempre estão a cantar Panza. Tipo, podem fazer featuring em uma e outra música, mas o que eles identificam e como música que estão a fazer é Panza. Só a partir daí significa que Panza não morreu. E como a última pergunta, o que é que tem de ser feito para poder recuperar a velocidade que o Panza tinha? Isso se liga também à pergunta que tu fizeste antes, que eu não respondi, que é se pode se tornar um estilo nacional. Exatamente. Poderia se tornar um estilo nacional se, por exemplo, as pessoas... Visto que até foi o Panza, a nível do país, foi o único estilo cantado de Ruvumão em todas as línguas. Isso. Nunca tivemos a marrabenta, não é nacional, é da Zona Sul. Isso. E nunca se cantou de Ruvumão, mas o Panza é o único estilo que atravessou, né? Rios e pontes. Panza como se tivesse, com aquele financiamento que eles tinham, se tivéssemos continuado a financiar esses agentes do Panza, o Panza teria continuado. Que era tipo, veja só o investimento que estão a fazer os sul-africanos com o Mapiano. Sim. Eles fazem investimento. É deles, é aquele estilo deles. Sim, fazem investimento. Por que nós não podíamos pegar nesse estilo e investir? Sim. Era um estilo que todo mundo, por exemplo, agora tem uns novos miúdos, agora, por isso que Panza nunca vai morrer. Tem uns novos miúdos agora que Elbeat. Está com... eu acho, quando falas, eu acho que é uma coisinha que Deus lançou na cabeça daquele miúdo.
Aquele miúdo é a continuidade do Isso. Panza. Ele vai cantar Panza do futuro. Mas E ele veja que ele está a produzir todos. Isso. Os fazedores de Panza já Sim. tá ali a trabalhar com Cuca, o Ardiles e os demais. Isso. Ok, parece que a conversa aqui está muito boa. Vamos aqui nos despedir, mas antes disso, Dr. Tivana, últimas considerações. Então, muito obrigado por estar aqui de novo. Precisamos de espaço. E ainda volto a convidar. Precisamos de espaço como este para refletirmos sobre determinadas coisas. Espero voltar para cá no programa de Fred. Do Fred? Sim, não. Vou sentar com o Fred até para discutirmos sobre a problemática do Panza. É importante trazermos voltar a ti a e trabalhar. também trazermos os fazedores de Panza Isso, para podermos para poder discutir. dialogar. Porque há aqui essa importância de podermos trazer. Nós não temos selo nacional. E o Panza pode ser o selo nacional. Podemos trabalhar. Alguém sai da Europa, diz Moçambique, Panza. África do Sul, Amapiano. Moçambique não tem. Morabenta não responde um país todo. Sim. É a Zona Sul. É a Zona Sul. Então, muito obrigado. A conversa estava aqui muito boa. Acho que talvez precisamos de mais tempo neste programa. Mas muito obrigado e até o próximo programa.